Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! As eleições de 2018 já terão novas regras. Uma das principais é a criação de um fundo com recursos públicos para financiar as campanhas eleitorais. O valor estimado para o fundo, já em 2018, é de 1 bilhão e 700 milhões de reais. No entanto, no texto aprovado, o Congresso recebeu alguns vetos do presidente da República. Foi vetado, por exemplo, o limite para doações eleitorais individuais, que tinha sido aprovado pelo Legislativo. Além disso, os candidatos vão poder financiar suas campanhas com recursos próprios, desde que o teto para os gastos, determinado por lei para cada cargo. O entrevistado desta edição do Palavra Aberta é o deputado Alex Manente, que é do PPS de São Paulo. O parlamentar integrou a comissão especial que analisou a reforma política. Eu sou Regina Assunção e o programa tem uma produção conjunta da TV e da Rádio Câmara. Bom, deputado Alex, o senhor que acompanhou toda essa discussão desde o início na comissão especial, eu queria que o senhor falasse para a gente qual a expectativa para as eleições de 2018. Olá, Regina, os telespectadores da TV Câmara, é uma satisfação estar aqui. De fato, nós tivemos poucas mudanças diante do que a sociedade exigia. Nós, na nossa opinião, com toda a crise de representação que existe, o principal elemento desse momento que o país precisaria passar era ter uma reforma profunda que pudesse, de fato, contemplar os anseios da população na escolha dos seus representantes. Infelizmente, tivemos avanços em alguns pontos, mas tivemos retrocesso em outros pontos, como, por exemplo, a criação do fundo eleitoral, que, na nossa opinião, é um contraditório do que o país vive nesse momento. Uma crise sem precedentes do ponto de vista econômico, as pessoas com muita dificuldade de ter circulação de dinheiro, o governo precisando de arrecadação e nós vamos investir 2 bilhões de reais nas campanhas eleitorais do próximo ano, o que certamente é em desacordo com o que a sociedade espera. Então, nós, infelizmente, tivemos uma oportunidade que não soubemos aproveitar, na minha opinião, da maneira correta. Agora, o financiamento público de campanha já era esperado, já foi debatido aqui no Congresso por muito tempo. Seria um modelo desse financiamento que não é agradado a vários parlamentares, é isso? Não, na verdade, eu acho que nesse momento nós não temos condição de ter financiamento público de campanha. O que eu defendo são campanhas mais baratas, custeadas com participações pessoais, limitadas por um teto, mas que cada candidato tem um teto de campanha, como nós temos a partir de agora, um teto para cada candidatura, mas ainda muito alto. Veja só, na minha eleição de deputado federal, eu poderei dispor de 2,5 milhões para poder gastar numa campanha. Parte disso será através de fundo eleitoral. Nós acreditávamos que era necessário baixar o valor dos custos de uma campanha para poder debater propostas e ideias e o eleitor criar a cultura de encontrar a representatividade ideológica no seu candidato. Então, quer dizer que mesmo com esse fundo, os custos da campanha ainda vão ser muito altos? Significativos, porque na nossa opinião, quando você dispõe 2,5 milhões para deputado federal, você está dispondo de um alto valor, 1 milhão para deputado estadual também é um alto valor, no momento em que parte disso será custeado pelos impostos pagos pela população. Nós deveríamos unificar fundo eleitoral com fundo partidário, que continuará existindo, isso é uma outra questão importante, apesar da criação do fundo eleitoral, o fundo partidário, que anualmente os partidos recebem o recurso, e quanto maior a bancada de deputados federais, maior o recurso, ele continuará existindo. Nós deveríamos ter uma unificação para um único custo menor, com as campanhas feitas de maneira adequada com propostas e ideias. Agora, esse fundo que foi aprovado, ele prevê que somente 2% desses recursos atinjam todos os partidos que têm registro no TSE. Isso não vai privilegiar mais os partidos que já estão aí? Sem dúvida nenhuma. Por isso que eles foram os grandes mobilizadores da aprovação desse fundo. PT, PSDB e PMDB foram os responsáveis diretos pela aprovação desse fundo, porque são os partidos que se beneficiarão com um alto valor para poder investir nas campanhas. E aí nós continuaremos tendo campanhas milionárias e frustração da população no dia seguinte, porque as propostas colocadas por marketing e publicidade não são aquelas que a população vive na realidade com a execução do mandato.
Agora, o financiamento público por grandes empresas já está impedido, inclusive, pelo STF, né? Teria que haver uma solução. Haveria outro tipo de alternativa? Eu acho que nós temos modelos que já deram certo, como, por exemplo, o financiamento através de doações de pessoas físicas em valores pequenos, mas em grande quantidade, porque as pessoas acreditam nos seus candidatos. É assim nos Estados Unidos, inclusive, onde os candidatos fazem grande campanha para arrecadação. Então, o militante, aquela pessoa que acredita no candidato, vai lá e dá um percentual pequeno para que a campanha tenha resultado. Isso faz com que a fiscalização também seja mais severa. Mas aqui no Brasil, esse tipo de campanha, porque a política está muito desacreditada, não é mas isso? Nós essa representatividade, não é isso? Mas nós precisamos resgatar. E o resgate vem através da participação da população. Mas não é com financiamento público, com uma campanha cara novamente, que distancia a sociedade da representação política, que nós vamos conseguir recuperar e resgatar a participação do cidadão. Se o cidadão participa com pequenas contribuições, 5, 10 reais, ele certamente vai ver onde está sendo colocado esse recurso no candidato que ele acredita e apoia. E aí, consequentemente, esse gasto é melhor feito e o debate de ideias e propostas fica mais adequado para as pessoas cobrarem resultado durante o mandato. Inclusive foi aprovado também o crowdfunding, né? O senhor podia explicar para a gente como é que vai funcionar isso nas próximas eleições? Na verdade, o que nós teremos a partir dessas próximas eleições é importante fazer um grande paralelo do que nós tivemos e as mudanças que nós estamos passando. A primeira é que em 2014 nós tivemos uma eleição em que podia todo tipo de recurso chegando na campanha. Então poderia grandes empresas, os grandes doadores, que foram o grande problema que nós enfrentamos do Caixa 2. Hoje nós temos aí várias denúncias de corrupção oriundas desse financiamento de campanha. O financiamento foi vetado pelo Supremo. Em 2016, aqueles que concorreram às eleições municipais já tiveram um limite de gastos. Então o fundo partidário foi utilizado e também foi utilizado os recursos de pessoa física que doaram para cada candidatura. Já foi uma campanha mais barata, mas mesmo assim longe do que nós acreditamos ser o ideal. E agora existe a restrição do fundo das pessoas jurídicas doarem. Nós continuaremos tendo financiamento próprio, ou seja, o candidato poderá custear, não na medida que foi na última eleição, que os candidatos milionários tiveram mais oportunidades do que aqueles que querem defender ideias, propostas e não têm os mesmos recursos. Então tem que ter um teto e terá esse teto, mas o fundo eleitoral garantirá uma grande campanha novamente. Quer dizer, ainda assim o candidato que tiver mais recursos vai continuar podendo se autofinanciar, não é isso? Sem dúvida, vai poder continuar sendo autofinanciável, não na medida que foi da outra eleição que não tinha teto. O teto era o patrimônio do candidato. Então, aquele que tinha maior patrimônio tinha melhor condição de desembolso na sua própria campanha, tornando essa campanha desigual. E nós entendemos que campanha eleitoral tem que ser igual, a oportunidades parecidas. Óbvio que partidos maiores, que têm maior representatividade, têm que ter melhores condições de tempo de televisão, mas tem que ter uma justiça na disponibilidade desses recursos. Agora, parece que foi vetado também o item que prevê apenas 10 salários mínimos por doador. Com isso, então, não vai ter teto? O doador, pessoa física, vai poder aplicar o quanto ela quiser? Não, o teto foi estabelecido de 10 salários mínimos como teto de pessoa física. O candidato é que pode ultrapassar esse valor. E essa ficou a grande contradição entre Câmara e Senado. A Câmara pensou de uma maneira e o Senado de outra. Deputado, e para 2020, algumas outras medidas foram aprovadas ainda para 2020, como o fim das coligações. Como é que vai ficar? Na verdade, até um complemento dessa legislação, que já é a cláusula de barreira, ou seja, nós vamos limitar partido no Brasil a partir já desta eleição. Então, quem não atingir 1,5% dos votos em todo o território nacional e ter 9 deputados em 9 estados diferentes, não terá acesso aos benefícios que o partido político tem no Brasil, que é o tempo de televisão e que é os recursos do fundo partidário. Isso certamente vai diminuir, enxugar a máquina partidária que existe no nosso país, permitindo com que, de fato, tenham partidos que tenham representatividade para defender os interesses da população. E a coligação que acabará em 2020, que é um passo importante, porque nós teremos a cláusula de barreira, o partido passará por esse obstáculo e aqueles que passarem terão que criar suas próprias candidaturas. Eu defendi o voto majoritário, que era o voto, a eleição dos deputados e vereadores mais votados de cada localidade. Isso certamente também ajudaria a você ter menos candidatos,
mais candidatos com potencial de debater para valer os problemas enfrentados em cada competência legislativa que ele disputa, e teríamos assim a noção plena do que a população escolheu. Hoje a população se confunde, vê às vezes alguém com 100 mil votos que fica fora e alguém com 20 mil que acaba tendo mandato. Tá certo, deputado. Muito obrigado por seus esclarecimentos aqui no programa. Eu que agradeço, sempre à disposição. Eu conversei sobre a reforma política com o deputado Alex Manente, que é do PPS de São Paulo. E você pode assistir esta e outras edições do nosso programa na página da internet. É no câmara.leg.br/palavra aberta. Eu sou Regina Assunção e agradeço a sua audiência. Até a próxima.